Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas. Que bom estarmos aqui juntos novamente e esta live é feita às 19 horas com um propósito, que é para depois vocês irem namorar e fazerem um jantar romântico. Se estiverem sozinhos, façam um jantar romântico com vocês, que também é muito importante. Que bom. Muito bem. Que bom, tanta gente a querer ouvir falar sobre relações de casal, que é sempre um tema, como eu digo a muitas pessoas que já me conhecem e sabem, relações de casal é muito assunto, é muito assunto. É muito assunto. Muito bem. Então, e porquê que as relações de casal são tão desafiadoras? Porquê? Porquê é que tanta gente procura relações de casal, às vezes sem sucesso? Porquê é que elas são tão difíceis? Às vezes. Porque feliz dia de São Valentim para todos. Sim, está aqui a Ana Pires a dizer. Porquê é que as relações de casal são tão desafiadoras? Porque é onde tudo o que não está resolvido na nossa vida e na nossa história se manifesta. As relações de casal são um espelho da nossa alma. Tudo aquilo que nós escondemos, tudo aquilo que nós não olhamos ainda, tudo aquilo que nós não integramos ainda dentro de nós, vai ser visto nas relações de casal. Vai ficar gravado, sim. Vai ficar no... amanhã fica no... Aliás, já hoje à noite fica no meu Insta. E depois coloco também no YouTube. Então, é isso. Uma relação de casal, o outro espelha sempre aquilo que eu ainda não integrei em mim. E muitas vezes nós ainda não estamos disponíveis para olhar para isso. E antes de entrar propriamente dito nas dinâmicas ocultas que estão por trás do sucesso ou do insucesso de uma relação de casal, vamos pensar um bocadinho sobre o que é uma relação de casal. O que é? Uma relação de casal é, antes de mais, como nós dizemos nas constelações, é um presente. Há 8 bilhões de pessoas ao cimo da Terra. E porquê que duas pessoas se encontram e começam uma relação? É um presente. E como presente que é, a primeira reflexão que temos que fazer é: será que estamos preparados para receber este presente? Será que estamos abertos a receber? E aqui eu deixava uma reflexão. Às vezes parece que toda a gente quer uma relação de casal e parece que toda a gente está preparado para receber, mas às vezes é tão difícil recebermos um presente, às vezes um elogio. Então, como é que nós verdadeiramente estamos preparados para receber uma relação? Este presente tão grande, que é um presente divino, que juntou duas pessoas em 8 bilhões de pessoas ao cimo da Terra. E eu que vim dos Açores para Lisboa conhecer o indiano com quem me casei. Isso é um grande presente mesmo. É isso. Então, a primeira questão, a primeira reflexão que eu gostava de deixar é essa. Será que verdadeiramente estamos preparadas ou preparados para receber este presente divino? Será que estamos abertos a receber? Então, a segunda definição da relação de casal é: as relações de casal são uma oportunidade de crescimento. Ninguém cresce sozinho. Ninguém. Não há um ser vivo ao cimo da Terra que viva isolado. Nós vivemos em comunidade e crescemos em comunidade. Porquê? Porque é com o outro que eu consigo ver o que é que eu ainda tenho que trabalhar, o que é que eu ainda preciso de completar em mim.
Então, as relações de casal é sempre uma oportunidade de crescimento. E será que eu estou preparada para crescer, efetivamente? Porque crescer dói. Crescer custa. Crescer não é tudo fácil, não. E a relação de casal também não é tudo fácil. Aquela ilusão de que uma relação de casal é tudo bom, isso não existe. Isso é uma ilusão da criança. Uma relação de casal tem desafios. E os desafios são processos de sofrimento. Ok? Portanto, quem não está preparado para sofrer, não está preparado para amar. Isto pode ser muito duro, aquilo que eu estou a dizer, mas é uma grande verdade. Não vamos para uma relação de casal a pensar que é tudo bom, que vai haver sempre amor, que vai haver sempre jantares à luz das velas, que Ele nos vai fazer sempre tudo aquilo que nós precisamos. Não. Uma relação traz desafios, traz oportunidades de crescimento, traz sofrimento. Então, será que verdadeiramente eu estou preparada para sofrer? É verdade, sim. A relação tem isso. Tem coisas boas e coisas menos boas. Será que eu só estou preparada para coisas boas? Será que eu só quero o lado positivo da relação de casal? Ok, então se eu estou aí, eu estou na ilusão da criança. A criança é que pensa que é tudo bom. Então, a relação de casal exige isso. Exige entrega, ok? A tudo o que surge. A tudo o que surge e como surge. Exige também cedências. Eu tenho que estar preparada para ceder numa relação de casal. Não é possível uma relação de casal sem haver cedências. Ok? Porquê? Porque os dois são imperfeitos. Então, umas vezes eu tenho que ceder, outras vezes tenho que aceitar, outras vezes tenho que ir atrás. Então, isto é uma dança. É uma dança. Então, além disso, a relação de casal é também uma partilha de intimidade. Enquanto quando numa relação de casal deixa de haver intimidade, deixa de haver a relação de casal. Podemos lhe chamar outra coisa qualquer. Podemos chamar a relação entre dois amigos, relação entre dois companheiros, mas não é uma relação de casal. O que define uma relação de casal na sua essência mais pura é a intimidade. Então, será que estamos verdadeiramente preparados para partilhar a nossa intimidade com outra pessoa? Então, também isso é muito importante. Depois exige respeito, ok? Exige respeito pelo outro. Exige respeito pelo outro ser humano, pelas suas fragilidades, pelas suas vulnerabilidades, pela sua força. Exige respeito por aquilo que o outro é. Exige que nós vejamos o outro imperfeito. Quem vai para uma relação de casal à espera de mudar o outro, a relação está condenada ao fracasso. Porque ninguém muda ninguém. Então, a relação exige compromisso também. Um compromisso de entrega e exige confiança. Então, vocês estão a ver que logo aqui, naquilo que a relação de casal exige, já há tanta coisa que nós muitas vezes não estamos disponíveis para dar. Ou porque não temos, ou porque ainda não estamos preparados. Então, é isto, é muita coisa. Agora, eu queria, porque o propósito desta live era exatamente falar sobre aquilo que é essencial para uma relação de casal dar certo, ou quais são as dinâmicas ocultas que estão por trás do sucesso ou do insucesso de uma relação de casal. E eu, quando estava a preparar esta live, há muitas, claro, mas eu quis trazer aqui as 7 principais.
porque são efetivamente as essenciais. E gostava de agora ir partilhar com vocês a cada uma delas. E que tem todas estas, que vamos falar, todas estas 7 dinâmicas essenciais para o sucesso de uma relação de casal, estão incluídas naquilo que eu já falei, naquilo que são a definição de uma relação de casal. Então, a primeira dinâmica fundamental numa relação de casal é a relação com a mãe, com a própria mãe. E vocês vão dizer assim, mas o que é que tem a ver a mãe com a relação de casal? Tem tudo. Tem tudo. Porque se uma relação de casal é uma relação de intimidade e de entrega, eu frisei bem isso no início, com quem é que nós temos a primeira grande relação de intimidade e de entrega na nossa vida? É com a nossa mãe. Então, a relação com a mãe determina muito da relação que vamos ter num casal, numa relação a 2. Porquê? Porque aquilo que nós não tivemos da mãe, nós vamos procurar no nosso parceiro ou na nossa parceira. Aquilo que nós rejeitamos da mãe, nós vamos rejeitar no parceiro. Então, a relação com a mãe é determinante. E quantas vezes nós gostávamos que a nossa mãe fosse diferente? Como gostamos que o nosso companheiro seja diferente? Quantos mas nós temos em relação à mãe que trazemos esses mas para a relação de casal? Ai, a minha mãe é ótima e fez tudo bem, mas eu gostava que ela naquele dia tivesse me dado mais atenção. É isso que eu vou cobrar também do meu companheiro. Ele é ótimo, ele é um querido, mas naquele dia em que eu estava a precisar, ele não me deu um abraço. Então, é isso. Muitas vezes vamos cobrar ao companheiro aquilo que nós não tivemos da mãe e que muitas vezes ainda cobramos da mãe. Então, o trabalho, este não é por acaso que eu identifiquei como sendo a primeira dinâmica, porque de facto é um trabalho muito importante, o trabalho com a mãe. A pacificação com a mãe e a aceitação da mãe como ela é, sem querer alterar nada. É aquilo que nos vai trazer paz numa relação de casal. E é isso quando não nos sentimos amadas pelos pais, nós vamos trazer isso para as relações de casal. Não nos vamos sentir amadas, nunca é suficiente. Se falta sempre alguma coisa na relação com os pais, principalmente com a mãe, vai faltar sempre alguma coisa na relação de casal. Nunca é suficiente. E muitas vezes o companheiro ou a companheira diz, mas eu faço tanto. Mas o que é que tu queres mais? Porque aquilo que verdadeiramente nós queremos, aquilo que verdadeiramente nos falta, não é daquela pessoa. É da nossa mãe ou do nosso pai, principalmente da mãe. Então, a relação com a mãe é uma dinâmica oculta essencial para uma relação de casal. Depois, a segunda dinâmica muito importante também para que uma relação de casal dê certo e que parece tão simples, é apenas uma frase, mas que às vezes leva uma vida inteira a conseguir, é que uma relação de casal é uma relação entre 2 adultos. E se não forem 2 adultos, vamos chamar outra coisa qualquer. Vamos chamar uma relação de 2 amigos, uma relação de crianças, mas não é uma relação de casal.
Uma relação de casal é uma relação de dois adultos. E é preciso que os dois estejam no seu adulto. Se trazemos feridas ou necessidades não satisfeitas da nossa infância ou da nossa adolescência, nós vamos refletir isso nas nossas relações de casal. E vamos procurar, por exemplo, um pai. Quando vamos buscar um homem maior e nós estamos mais pequeninos, vamos buscar segurança na relação de casal. A relação de casal não serve para trazer segurança. Lamento, mas é verdade. A relação de casal serve para partilhar um caminho que muitas vezes não é de segurança. Quem procura segurança numa relação de casal está à procura de um pai. Então, a relação de casal exige que os dois tenham feito um trabalho, que os dois estejam no seu adulto consciente, completos, porque senão é uma relação de dependência, ok? Não é uma relação de casal. Então, esta segunda dinâmica, que é os dois estarem no seu adulto, é uma dinâmica muito importante e que às vezes demora muitos anos da nossa vida. Muitos anos da nossa vida. Porque é isso, trazemos sempre aquilo que nos falta para a relação de casal. Então, tudo o que refletirmos no outro e tudo o que o outro refletir em nós, que nos magoa e que nos dói, é porque há algo que ainda não está completo em nós. Então, em vez de excluirmos, ok? Vamos olhar para isso, para perceber o que é que eu ainda tenho que fazer dentro de mim. Uma relação de casal é um processo de aprendizagem brutal. Brutal. É aí que nós crescemos. É aí, eu tenho uma amiga minha que diz, é aí que eu vejo o trabalho que eu ainda tenho que fazer. E é verdade. É aí que eu vejo o trabalho de desenvolvimento pessoal que eu ainda tenho que fazer. Ok? O que é que ainda ressoa em mim que me magoa? O que é que ainda eu tenho que trabalhar em mim? O que é que ainda não está completo em mim? Ok? O que é que ainda trago da minha infância ou da minha adolescência? Então, a relação de casal é isso, é muitas camadas de cebola para curar. Então, esta é uma dinâmica, vocês estão a ver que as duas primeiras dinâmicas, a relação com a mãe e nós estarmos no nosso adulto, portanto, os dois estarem no adulto já é um grande trabalho. É por isso que são tão desafiadoras. Mas não para por aqui. Então, a terceira dinâmica oculta, que afeta muito as relações de casal, para o sucesso ou insucesso, é que uma relação de casal é uma relação de igualdade. Não é uma relação de poder. Se há uma relação de poder, se há uma relação em que um é maior do que o outro, se há uma relação de poder, nunca é uma relação de casal. E é uma relação, esta relação de equilíbrio, de igualdade, é uma relação que exige cedências. Cada um está a ver o outro como igual. Não há um maior do que o outro. Se um tiver maior, já não é uma relação de casal, é uma relação ou com um pai ou com uma mãe, mas não é uma relação de casal. Então, a relação de casal é uma relação de igualdade. Então, a pergunta que eu faço é, como é que eu vejo o outro numa relação de casal? Vejo o outro igual, maior ou mais pequeno do que eu? Hoje estamos nesta fase de ter que olhar de ter que nos olhar numa relação de casal como iguais. Quando olhamos para a história da humanidade
e para as relações de casal na história da humanidade, percebemos que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E muitas vezes encontramos isso nas constelações em que, noutros tempos e noutras épocas, os homens tinham um domínio muito grande sobre as mulheres. E estamos a desconstruir isso. Ok? Estamos a desconstruir isso. Os homens e as mulheres têm que se olhar como iguais e como necessários, porque imperfeitos e humanos, porque o homem está ao serviço da vida, tal como é, e a mulher também está ao serviço da vida, tal como é. Ok? E infelizmente hoje, ainda em alguns países, ainda vemos este desnivelamento e esta como é difícil as mulheres com grandes culturas de submissão e os homens com grandes culturas de poder olharem para as mulheres como iguais. Este é verdadeiramente o grande trabalho de reconciliação que tem que ser feito entre os homens e as mulheres. É olharmos-nos como iguais, imperfeitos, ao serviço da vida e humanos, ok? E necessários tal como somos. O que é que seriam as mulheres sem os homens e o que é que seriam os homens sem as mulheres? Ok? Então, sim, no passado nem sempre foi assim. Sim, há muita raiva das mulheres em relação aos homens do passado. Há muito poder dos homens em relação às mulheres que vem do inconsciente coletivo, mas este é um momento de desconstrução disso e de nos vermos efetivamente como iguais. E nesta igualdade, esta igualdade exige muitas cedências. E a pessoa que nunca cede na relação de casal é a pessoa que paga o preço alto. É a pessoa que paga o preço alto. Ok? Então, tem que haver sempre cedências nesta relação de casal. E isso é tão importante. Quando às vezes, quantas discussões nós vemos porque ninguém quer ceder. E porque ceder achamos que ainda estamos muito naquela ideia de que ceder é um sinal de fraqueza. Não, ceder é um sinal de amor. Ceder é um sinal de compreensão. Exatamente. Houve na história da humanidade escravidão. Sim, é isso. Trazemos muita coisa oculta. Mas agora temos que trazer este novo olhar para as relações de casal, que são um olhar de igualdade e um olhar de cedência. Ok? Quando numa relação de casal alguém bate o pé, no sentido de eu é que tenho razão, essa pessoa paga o preço alto. E muitas vezes o preço alto é ficar sozinha. Então, estamos dispostos verdadeiramente a ceder ou não? É uma pergunta muito importante. O quanto estamos dispostos a ceder? O quanto estamos dispostos a sair aquilo que nós achávamos que éramos as nossas verdades absolutas? E quando chegamos a uma relação de casal percebemos que não há verdades absolutas. Porque há a minha verdade e a verdade do outro. E temos que construir a verdade conjunta, que não é nem igual à minha, nem igual à do outro, à do companheiro. É a verdade dos dois. Então, esta é a terceira dinâmica que eu gostava de vos trazer, é esta relação de igualdade e não uma relação de poder. Depois, a quarta dinâmica oculta, que muitas vezes afeta as relações de casal, é que achamos que uma relação de casal é uma relação entre duas pessoas só, mas não é.
Isso é uma grande ilusão. Isso é outra grande ilusão. Ok? Uma relação de casal é uma relação entre dois sistemas. Ele traz o sistema dele. Traz o pai, a mãe, os irmãos, as ex-mulheres, os filhos. Ok? Traz tudo o que ele viveu. Então, e nós também levamos para a relação de casal. Então, isso é muito importante. Se eu não estou disposta a aceitar o sistema dele, mais tarde ou mais cedo, a relação vai ter problemas. E a Rita está aqui a dizer, e muito bem, há cedências que não abrem mão, como por exemplo ser tratada com respeito e amor. Sim, mas é isso que falámos no início. Uma relação de casal é uma relação de respeito. Ok? Então, é isso. Como é que eu vejo neste quarto tópico? O que eu gostava de dizer é como é que eu vejo o sistema dele. Eu aceito os pais dele como são ou não. Ok? Eu aceito o sistema dele ou não. Ok? Então, isso é muito importante. Então, eu tenho visto em constelações tantas relações que acabam porque os sistemas não aceitam. O sistema dele não aceita a ela e o sistema dela não aceita a ele. Então, é muito importante este ponto de nós olharmos para a relação de casal não apenas como uma relação entre duas pessoas, ok? É uma relação entre dois sistemas, em que, como diz aqui, sim senhor, o Pedro, é isso mesmo, nós temos que aceitar o outro como ele é e o sistema dele como são, ok? Temos que aceitar o pai como é, a mãe como é, mas isso, repara, isso não quer dizer conviver, ok? Eu não sou obrigada a conviver diariamente, ok? Mas tenho que estar em paz, tenho que aceitar os pais, o sistema dele como é, sem querer alterar. Tenho que olhar para eles e perceber que também são humanos, que também são imperfeitos. Mas que, reparem bem, se não fossem os pais dele, nós não podíamos ter aquela pessoa ao nosso lado. Nós não podíamos ter aquele presente, nós não podíamos ter aquela relação. Então, se nós conseguirmos ter essa gratidão, ter esse sentimento de gratidão pelos pais do nosso companheiro, isso é tão bom, isso é tão apaziguador. Então, esta quarta dinâmica também é muito importante, ok? Conseguimos olhar para os pais do nosso companheiro com gratidão, porque se não fossem eles, nós não podíamos ter aquela pessoa ao nosso lado, nós não podíamos amar aquela pessoa, nós não podíamos ter aquele presente. Então, essa é outra dinâmica muito importante. A quinta dinâmica oculta, que muitas vezes cria muitos problemas nas relações de casal, tem a ver com as relações anteriores de um e do outro. Ok? Porque quando as relações anteriores e quando começamos uma relação, neste momento, nestas idades, já todos tivemos algumas relações, não importa quantas, mas todos já tivemos relações anteriores. E se as relações anteriores não estiverem bem terminadas, isso vai afetar as relações seguintes. Então, é muito importante nós terminarmos bem as nossas relações, sanarmos, curarmos bem as relações anteriores. E várias pessoas me perguntam, sempre que eu digo isto, perguntam-me assim, Paula, mas como é que eu posso fazer isso? Ok? Em primeiro lugar, é importante que todas as relações importantes anteriores sejam
nos tragam gratidão, ok? Quando eu consigo olhar para as minhas relações anteriores e dizer obrigado, mas é um obrigado sentido, é um obrigado aqui do coração, não é um obrigado aqui, ok? Porque dizer obrigado aqui é fácil. Mas quando eu consigo sentir esse obrigado, porque efetivamente houve coisas boas naquela relação, nas relações anteriores. Eu também quis estar naquelas relações anteriores. Houve coisas boas e coisas menos boas, porque as relações têm isso. Então, quando eu consigo, em relação às minhas relações anteriores, dizer um obrigado de gratidão, ok? Essas relações estão bem terminadas. E como é que eu sei se esse obrigado é de coração ou é daqui? Quando eu penso nessa pessoa e sinto paz. Porque se eu olhar para essa relação anterior, se eu olhar para essa pessoa, se eu visualizar essa pessoa e se eu sentir inquietação, é porque há algo ainda que precisa de ser feito. Há qualquer coisa ainda que precisa de ser vista. Provavelmente há um obrigado que precisa de ser feito. Há um dizer obrigado, porque foste uma pessoa importante na minha vida e eu amei-te. Não correu bem, porque nem tu nem eu conseguimos fazer melhor, mas teve coisas boas e coisas menos boas. Então, isto é muito importante, eu apaziguar-me com as minhas relações anteriores, porque senão, mais tarde ou mais cedo, elas vão vir para cima da relação. E é importante também, já isto é um grande trabalho, eu apaziguar-me com as relações importantes anteriores, mas também é importante eu respeitar e reconhecer as relações anteriores do meu companheiro. Porque às vezes isto não acontece. E queremos excluir uma ex-mulher, ou queremos excluir uma ex-namorada, ou queremos... Não, é importante internamente dizer-lhe, tu vieste antes de mim. Eu vejo-te, tu vieste antes de mim. Eu respeito a tua hierarquia em relação ao meu companheiro. Tu vieste antes de mim. E se não fosses tu a ceder-me o teu lugar, eu não estaria aqui. E, portanto, além do respeito e do reconhecimento, há também uma gratidão. Sim, aquela relação acabou e por aquela relação ter acabado, eu posso estar agora com aquela pessoa. Então, isto às vezes é tão difícil, principalmente naquilo que nós chamamos as famílias patchwork, que são as famílias que vêm de outros casamentos, não é? e que trazem filhos de outras relações. E é importante reconhecer também que esses filhos que vêm de outras relações, de relações anteriores à nossa, têm prioridade porque vieram antes de mim. E isto às vezes é tão difícil. Então, é muito importante nós trabalharmos sobre as nossas relações anteriores, apaziguarmos-nos com as nossas relações anteriores e também respeitar e reconhecer e agradecer às relações anteriores do nosso companheiro. E às vezes, isto é tão engraçado quando estamos nas constelações, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu peço para dizer, eu sou apenas a quinta ou a sexta. E as pessoas dizem assim, sou apenas a quinta ou a sexta. Sim, sim. Porque este homem já teve 5 mulheres importantes na vida dele. E isto às vezes é difícil, uma mulher reconhecer isto, ou um homem, ok? Então, este é também uma dinâmica muito importante nas relações de casal. E vocês estão a ver que já são tantas e que exigem tanto trabalho, é por isso que as relações são tão desafiadoras. E ainda não terminamos. Então,
aquilo que eu elegi como sendo a sexta dinâmica oculta que está por trás das relações de casal, é que é preciso, nesta relação de casal, nós dizermos sim a um novo sistema. Porque criamos um novo sistema. Já não estamos no sistema de origem dos nossos pais. Não, temos que sair dali. Temos que sair daí, ok? Temos que sair daquilo que eram as crenças de relações de casal do nosso sistema familiar. Temos que olhar as relações de casal com os nossos próprios olhos. Temos que olhar o homem com os nossos próprios olhos. Ou o homem tem que olhar a mulher com os nossos próprios olhos. Porque muitas vezes nós trazemos para a relação de casal o olhar do nosso pai ou da nossa mãe. Nós vemos o homem como a nossa mãe via o nosso pai. E o homem vê a mulher como o pai via a mãe. Então, trazemos isto inconscientemente. Então, o que é importante aqui é nós, trazermos o nosso olhar para a nossa relação de casal. E isto passa por nós honrarmos o homem em nós. Honrarmos o homem em nós quando olhamos para um homem numa relação de casal. E o homem é importante honrar a mulher nele. E ao honrar a mulher nele, ele está a honrar a mãe dentro dele. E a mulher, quando honra o pai nela, está a honrar o pai nela. Então, isto traz uma pacificação interna, ok? Eu já não trago para a relação de casal aquilo que são os modelos de relações de casal do meu sistema familiar. E então, assim, eu posso construir um novo sistema. E esse novo sistema exige o quê? Exige que os dois tenham objetivos comuns, que olhem para a mesma direção. Se numa relação de casal a mulher quer ter filhos e o homem não quer, eles começam a olhar em sentidos diferentes, ok? E mais tarde ou mais cedo vão se afastar. Então, é importante que os dois olhem, em primeiro lugar, um para o outro e depois olhem no mesmo sentido, na mesma direção. Que haja projetos em comum, que haja objetivos comuns. Ok? Então, é assim que se cria um novo sistema, com novas regras. Ok? Já não são as regras nem do um, nem do outro. São as regras dos dois. São aquilo que os dois definem como sendo a vivência do casal, como sendo as regras do casal. Então, isto é muito importante. Eu não sei se já dei este exemplo, mas é um exemplo tão simples e que às vezes cria tanta perturbação, que é, por exemplo, numa relação de casal, a mulher diz: olha, meu amor, nós ao fim de semana temos que ir, ao domingo, temos que ir almoçar sempre à casa dos meus pais. Porque sempre foi assim. E portanto, eu não vou quebrar essa regra. E ele diz: está bem, mas olha, mas em minha casa, aos domingos também vamos sempre almoçar à casa dos meus pais. E, mais uma vez aqui, se não houver cedências, reparem, ela está a trazer as regras do sistema dela. E ele está a trazer as regras do sistema familiar dele. Ok? E se nenhum ceder, se não criarem os dois em conjunto novas regras, o sistema vai quebrar. Então é preciso que haja cedências e que construam os dois uma nova regra. Ok, olha, então, por exemplo, porque é que não vamos num domingo à casa dos teus pais, o outro domingo vamos almoçar à casa dos meus e no outro temos um domingo para nós, para a nossa família, nos outros dois. Isto é um exemplo, mas isto é um exemplo tão simples. São coisas que acontecem no dia a dia de uma relação de casal e que, se nós não estivermos atentos, é muito fácil de começarmos a criar perturbação na relação de casal.
Então, esta dinâmica de conseguirmos termos a coragem de criar, sair dos sistemas de origem e criar um novo sistema com novas regras, com novos objetivos, com novos compromissos em comum, é muito importante também. Depois, o sétimo, que é, eu diria que são todos super importantes, mas este eu diria que é o mais, é muito subtil, e que às vezes não é muito visível, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. E o equilíbrio entre o vínculo e a autonomia. Então, e porquê é que eu digo que é o mais subtil? Porque é muito fácil, eu creio que é mais fácil nós estarmos dispostos a dar numa relação de casal. E principalmente no início queremos dar muito, 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 muito. Porque achamos que dar demais resolve tudo. Mas o amar demais não é o amar demais que cura. E quando nós damos demais, nós desequilibramos o sistema. Porque colocamos o outro numa situação, se ele não conseguir dar de volta o equivalente, ele vai se sentir numa situação de inferioridade. E mais tarde ou mais cedo vai querer sair da relação. Então, numa relação de casal, exige eu dou um bocadinho e depois recebo. Eu dou um bocadinho e depois recebo. Ok? E este dar e receber é muito importante. Acontece tantas vezes as mulheres que dizem, eu dava tudo. Eu fazia-lhe tudo. E depois ele foi-se embora. Pois, sim, é isso. Porque ele não conseguiu devolver. E isso é muito pesado para ele. Então, este equilíbrio entre o dar e o receber é uma dinâmica muito subtil e que exige uma atenção muito constante, ok? Na relação de casal. E dentro deste equilíbrio temos também o equilíbrio entre o vínculo e a autonomia, ok? Isto é tão difícil, porque o outro não nos pertence numa relação de casal. E nós achamos muitas vezes que pertence, mas o outro não nos pertence. Nós partilhamos o mesmo caminho, mas cada um com a sua individualidade. E isto às vezes é tão difícil, porque isto exige o quê de cada um dos elementos de casal? Isto exige um grande amor próprio, ok? Eu tenho que ter o meu amor próprio muito trabalhado. E exige muita confiança. Então, como é que eu estou em relação a estas duas características minhas? Como é que eu tenho o meu amor próprio? Como é que eu me sinto no dia em que ele precisar de ir, no dia em que eu até gostava que ele tivesse a jantar ou num evento, mas ele de repente diz que é importante ele ir fazer uma coisa que gosta muito. Como é que eu vou sentir? Ok? Então, claro que há um vínculo, claro que há um compromisso, claro que há cedências, como já falámos desde o início, claro que há objetivos comuns, mas é muito importante que cada um dê espaço ao outro para exprimir a sua individualidade, ok? Sem se sentir ameaçado por isso, sem sentir que isso é um elemento desestabilizador da relação de casal. Então, estas duas características, amor próprio e confiança, primeiro em mim, primeiro em cada um, porque se eu tiver isso, eu partilho isso com o outro. Então, isto são
esta dinâmica ou esta característica do equilíbrio entre o dar e o receber é essencial numa relação de casal e é tão difícil às vezes de manter este equilíbrio. E eu gostava de, porque vejo, e principalmente nestes momentos agora de São Valentim e de relações de casal, tenho visto muita coisa na net e tenho estudado muito também, há muito tempo sobre isto. E tenho ouvido falar muito que a comunicação é muito importante, sem dúvida que é super importante. E é preciso que a comunicação seja aberta e verdadeira. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque é também na comunicação que nós nos espelhamos, não é? É na comunicação que nós mostramos como é que nós somos. Só que a comunicação é a expressão do nosso eu, não é? Da nossa voz. Só que a comunicação numa relação de casal é essencial, mas é a manifestação de como a relação de casal está. Nós não conseguimos só resolver uma relação de casal pela comunicação. Ela é muito importante. Mas para mim, é a manifestação de como é que a relação está. Se eu digo facilmente ao meu companheiro, ou ao meu marido, a quem quer que seja que esteja ao meu lado, aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, ok? Se eu digo verdadeiramente aquilo que eu sou, isso mostra que a relação é aberta, que é uma relação franca, que é uma relação de compromisso. Uma relação é uma relação em que cada um precisa do outro para crescer, como já vimos. Então, por que é que eu não exprimo isso? Ok? Por que é que muitas vezes partimos para uma relação de casal a sentir que não precisamos do outro? Não precisamos. Precisamos sim. Numa relação de casal, cada um precisa do outro para crescer. Só que muitas vezes não estamos disponíveis para o fazer, ou porque não chegou o momento, ou porque ainda não estou preparada. Então, é isso, há muitas. Estas são, obviamente, para mim, as questões ou as dinâmicas essenciais para que uma relação dê certo. E já tem aqui tanta coisa dentro. Existe tanto trabalho, é por isso que as relações de casal são tão desafiadoras, porque exigem de facto um grande trabalho interior e uma coisa que eu tenho descoberto muito nas constelações é que quando uma relação de casal termina, é preciso um período de luto. É preciso um período de integração e quando se começa imediatamente uma relação a seguir, essa relação vai ser para cobrir algo, vai ser para cobrir esse luto que eu não consegui fazer. Então eu estou a exigir muito àquele novo parceiro. Então vamos ter cuidado com aquilo que pomos em cima dos nossos companheiros. E muitas vezes também as relações de casal, às vezes os filhos surgem para resolver os problemas que existem, ou os filhos vêm para resolver os problemas que existem nas relações de casal. E isso, creio que toda a gente já percebeu que isso não resolve. Quantas relações de casal vemos em que isso acontece, mas isso é um peso muito grande. E até para os filhos, porque eles, obviamente, não é essa a função deles. Então, é isso. Eu gostava de deixar aqui nesta live estas observações e estas reflexões de que
Uma relação de casal é uma relação que exige, que tem coisas boas, coisas menos boas, e que exige nós estarmos muito conscientes disto, ok? Para estarmos disponíveis para enfrentar em conjunto os desafios que surgem, porque eles vão surgir. Quem é que aqui conhece uma relação de casal que não tenha tido desafios? Ninguém, de certeza. Eu não conheço. E recebo muita gente. Não há uma relação de casal sem desafios. Todos têm. Todas as relações trazem desafios. Então, nós temos que estar preparados. Quando vamos para uma relação de casal, temos que estar preparados para isto, para sofrer se for preciso, para viver os momentos bons com alegria, quando os há, para viver todas as coisas boas, mas também para viver os momentos menos bons. E é isto. E amanhã vou colocar um post, porque acho que é importante. Vou colocar um post sobre as fases das relações de casal, porque as relações de casal têm várias fases também. Vou só dar aqui um cheirinho, mas as relações de casal têm várias fases. A primeira fase é a fase do enamoramento, ok? É a fase em que nós só vemos as coisas boas no outro. Mas essa nós chamamos o amor à primeira vista, mas esse é o amor infantil. Esse é um olhar infantil, ok? Em que eu só vejo as coisas boas, ok? Depois a relação passa para uma segunda fase, que é o amor à segunda vista. E o amor à segunda vista é a altura em que eu começo a ver as coisas boas e as coisas menos boas. Mas é aí que os desafios começam. Desculpem. Desculpem, porque hoje uma gripe, uma constipação, resolveu chegar. Então, essa segunda fase é a fase dos desafios. É a fase em que eu começo a ver as coisas boas e menos boas. E é aqui que muitas relações acabam. Quando não conseguimos superar em conjunto os desafios. E depois passamos para uma terceira fase, que é a fase em que já conseguimos superar os desafios quando os conseguimos, e é a fase em que conseguimos começar a criar objetivos em comum, objetivos conjuntos. Então, estão a ver que uma relação de casal passa por várias fases e exige muita coisa. Então, eu espero que, mesmo com este ataque de tosse, eu espero que esta live tenha sido útil e que tenha ajudado a ver as relações de casal com outros olhos e a perceber que quando há problemas numa relação de casal, ninguém é culpado. Não há culpados. Há sim questões para resolver com um e com o outro. Ok? Então agora vão festejar este jantar, este dia de São Valentim, com muito amor, quer seja por alguém que esteja ao lado, quer seja por vocês próprios, porque esse é o maior processo da nossa vida. Um grande beijinho a todos e obrigado por terem estado presentes. E mais uma vez, bom dia de São Valentim.